José Ferreira Duarte nasceu no final do século XIX e chega ao Brasil nas primeiras décadas do século XX. Vindo do interior do distrito de Aveiro, em Portugal, ele engrossou a lista de milhares de adolescentes portugueses que vinham acompanhados dos pais em busca de trabalho e sobrevivência nas grandes cidades brasileiras. Nesse período, as cidades brasileiras correspondiam 20% dos imigrantes da época, filhos de aldeões simples do norte de Portugal. Muitos dedicaram-se a pequenas vendas, como mercearias, bares, pequenas padarias, ao lado de outros portugueses. Porém, José Ferreira Duarte trouxe consigo o sonho dos grandes desbravadores. Inquieto e aguerrido, aventurou-se em uma das mais arriscadas empreitadas do seu tempo: povoar a Amazônia. Lutou contra as adversidades de uma natureza desconhecida. Encontrou riquezas, topou com a miséria, procurou contato com os índios, guerreiros e temidos parintintins, procurando a pacificação entre o homem branco e os indígenas. Sua saga foi escrita na quase escravidão dos seringás, mas conseguiu conquistar suas próprias terras. Casou-se e teve muitos filhos, todos amazônidas e comprometidos com o desenvolvimento da nossa região. Ele foi um contemporâneo de Ferreira de Castro, com quem muitas vezes dialogou. Não há localidades em todo o Rio Madeira, um dos principais afluentes do Rio Amazonas, que não tenha pelo menos um descendente do desbravador José Ferreira Duarte, cuja vida, cheia de aventuras e perigos, tornou-se referência da saga dos imigrantes portugueses para a Amazônia. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje contaremos a história de um dos portugueses desbravadores da Amazônia, José Ferreira Duarte. A antiga região portuguesa das aldeias, que tinha Trás-os-Montes, Beira Alta, Aguada de Cima, era uma região no final do século XIX, início do século XX, era uma região muito pobre. Existiam ali, essas regiões todas que eu falei, eram aldeias. E depois do fim do tráfico de escravos para o Brasil, muitos portugueses dessas regiões, portugueses que eram agricultores, saíram e vieram para o Brasil. O meu avô, José Ferreira Duarte, fazia parte de uma dessas famílias. Ele nasceu no Canavaí, na região de Aguada de Cima, foi batizado numa igreja, porque naquela época as crianças nasciam lá e não havia esse serviço de juiz, eles eram encaminhados para as igrejas para serem batizados e a certidão de batismo era a certidão de nascimento. O meu avô chegou ao Brasil no início do século XX, em 1910. Ele veio com o pai Joaquim Ferreira Duarte e chegou no Rio de Janeiro, exatamente em 1910, um ano muito especial para o Brasil, um ano em que a Companhia Light estava inaugurando a energia elétrica dos bondes, um ano muito importante no Rio de Janeiro. E ele veio com apenas 13 anos. O pai dele tinha tido um desentendimento com a mãe, a Ana Simões dos Santos, e aí, desgostoso, resolveu vir para o Brasil. Chegou aqui com o filho de apenas 13 anos, em 1910. Ele se deslumbrou com o Rio de Janeiro, como todo adolescente da idade dele. Naquela época, as crianças chegavam junto com os pais também para trabalhar. E ele logo arrumou emprego na Companhia Elétrica Light. Só que uns tempos depois, a Ana Simões
arrependida, né, certamente, escreveu para o meu bisavô Joaquim, pedindo que ele retornasse a Portugal. E ele, que a amava, resolveu voltar. Só que o meu avô, José Ferreira, que era só um adolescente, resolveu não voltar. Ele se negou a embarcar com o pai de volta para Portugal. Ele quis fazer o próprio destino dele e foi embora. E o Joaquim retorna para Portugal e ele fica só no Brasil, numa cidade grande como aquela. Pouquinho tempo depois, que nós não sabemos precisar quanto, ele se une a outros companheiros e aí vão no rumo do Maranhão, São Luís do Maranhão. Bom, em São Luís do Maranhão, meu avô vai trabalhar numa casa comercial. E lá ele fica muito indignado, segundo ele contou no diário dele, por ver a forma errada como o patrão e os filhos desse patrão que ele teve praticavam o comércio. Que a população já era uma população pobre, muito pobre, ele dizia. E o pessoal chegava para comprar seu arroz, seu feijão, seu pão de cada dia, e eles roubavam na hora da balança. E isso para ele era muito triste, ele ficava muito indignado, muito irritado com aquilo. Ainda assim, meu avô encontra em São Luís do Maranhão uma moça chamada Clarice. E por essa moça ele se apaixona e ela se apaixona por ele. Eles vivem um grande romance e, como se fosse uma dessas pegadinhas do destino, esta Clarice é justamente filha do patrão dele. Só que ele é um rapaz muito pobre e ela já era prometida a outro. Os irmãos dessa moça, da Clarice, descobrem o romance e juram ele de morte. Então ele sai do Maranhão meio que fugido para não morrer. Anos mais tarde, meu avô teve uma filha, que é a minha mãe, que ele colocou o nome de Clarice. Todo mundo na família até hoje se pergunta se foi uma homenagem que ele fez a esse grande amor que fez ele vir corrido, sair corrido do Maranhão e chegar até Manaus. Os filhos do primeiro matrimônio do papai são Elza, César, João, José, que é o Zeca, que nós chamamos de Zeca para ele, Eduardo, Clarinda e Clarice. Depois veio do segundo casamento com a dona Joaquina, que tem Terezinha, Álvaro, Paulo, Antônio e Fernando. A dona Joaquina era viúva, com 3 filhos, e tem o Rui, Nelcindo e Sebastiana. Filho de aldeões simples do norte português. Poderia ter se dedicado a pequenas vendas na cidade, mas carregava consigo o sonho dos grandes desbravadores.